Muito boa tarde a todos e a todas. Nesta tarde, quase iniciozinho de noite, onde nós nos reunimos aqui por essa live, por essa transmissão ao vivo, para fazermos a explanação do Evangelho, utilizando aqui o nosso espaço do Centro Espírita Nosso Lar, neste momento tão delicado pelo qual nós estamos passando, de isolamento social, em que nós utilizamos essa tecnologia para nós utilizamos essa tecnologia para fazermos as nossas observações e as nossas conclusões à luz do Evangelho de Jesus. Fazendo aqui um ajuste na tela, na transmissão, para ficarmos mais, digamos assim, bem posicionados. Então, a nossa explanação do Evangelho da noite de hoje é exatamente o benefício ou os benefícios da prece. Então, antes de começarmos a nossa explanação, eu gostaria de convidar a todos aqui presentes nesse momento a fazermos a nossa prece de abertura, elevando o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele que nos enderece nesse momento tão delicado a sua força, para que possamos superar as nossas dificuldades, evocando a presença do Mestre Jesus em nossas casas, porque Ele mesmo nos assegurou que quando 2 ou mais pessoas reunidas estivessem em seu nome, lá Ele se faria presente. E aqui estamos, Senhor, reunidos em teu nome, para que possamos sentir a tua presença, para que possamos sentir o teu amor, para que possamos externar, após esse sentimento, este amor de uma maneira profunda, para que possamos envolver a todos nesta corrente de amor e de fraternidade. Com esta súplica, Senhor, te pedimos humildemente a permissão por dar por iniciada a explanação do Evangelho de Jesus na tarde de hoje. Que assim seja. Mais uma vez, o nosso cordial boa tarde a todos e a todas que aqui estão presentes. E agradecemos a presença de todos, para que juntos nós possamos fazer a explanação dessa temática tão significativa para nós, que é o benefício da prece. Antes de falarmos a respeito do que é prece, é sempre interessante nós identificarmos qual é o sentido da prece, como Jesus a compreendia e como a doutrina espírita compreende e nos explica o significado da prece. O que seria a prece? A prece nada mais é do que um apelo, do que uma emissão, do que uma comunhão de sentimento, de pensamentos com Deus, nosso Pai Supremo, com os espíritos superiores e principalmente com o nosso governador espiritual, que é Jesus Cristo. Então a prece, ela é este momento em que nós elevamos o nosso pensamento, fazendo uma introspecção e uma, digamos assim, externação dos nossos sentimentos. Isso nos leva a crer e nos leva a concluir que, independentemente do credo ao qual nós abraçamos, todos nós, seres humanos, temos esta comunhão com os seres superiores e principalmente com Deus nosso Pai. Haja visto que Deus não faz a distinção dos seus filhos pelo sistema religioso nos quais eles abraçam. Sejamos nós cristãos, muçulmanos, budistas, seja lá qual for o sentimento religioso pelo qual nós nos inserimos, a prece ela vai ser este momento em que nós fazemos esta comunicação com Deus, nosso Pai. É interessante nós entendermos e compreendermos como
deve ser a nossa oração, como deve ser a nossa prece. Já que a maioria das pessoas gostam de uma prece, de uma oração já pronta. Então nós encontramos em Jesus a explicação exata de como nos posicionar psicologicamente, mentalmente ou verbalmente, seja lá de que maneira for, perante Deus no momento de uma prece. Jesus, quando esteve conosco, e nós gostamos sempre no Centro Espírita de abrirmos este parêntese para explicar. Jesus para nós é considerado o nosso guia e o nosso modelo. Nenhum outro ser humano reúne em si todo o material espiritual herdado de Deus, dado por Deus. Nenhum outro ser humano representou e nos apresentou de maneira tão mais próxima este material do que Jesus Cristo. Então nenhuma outra criatura humana serve para nós de modelo senão Cristo. Então Jesus, quando esteve conosco nesses quase 40 anos de vida em que ele viveu humanamente na Terra, e nós gostamos sempre de explicar que Paulo de Tarso dizia: o Cristo se fez homem, como todos nós, exceto no pecado. Talvez isso seja uma maneira de Paulo de Tarso explicar para nós que Jesus tinha todo o material humano no sentido corporal, talvez no corpo mais delicado naturalmente, mas a grandeza espiritual, a grandeza do espírito que habitava este corpo, não era humana no sentido próximo a nós. Um humano no sentido angelical, um filho de Deus numa escala muito mais alta do que nós possamos imaginar. Antes de falarmos como Jesus nos explica a oração, eu gostaria de lembrar a todos nós que mesmo antes, para entendermos a grandeza do Cristo, mesmo antes desse planeta se formar, acredita-se que o planeta deva ter entre 5 ou 6, aproximadamente, bilhões de anos. Quando as primeiras moléculas, quando os primeiros átomos se reuniam no que hoje é o planeta Terra, Jesus já estava, o Cristo já estava em espírito, organizando esse conjunto de situações no qual nós nos encontramos hoje. Então, daí dá para nós tirarmos a grandeza dessa criatura, a grandeza desse ser, que, como dissemos, para nós é o nosso modelo e é o nosso guia. Então Jesus, em um dado momento, quando aqui estava conosco, nós sabemos que ele só passou 3 anos ensinando. Foi o maior pedagogo, foi o maior professor, foi a maior expressão de ensino que nós podemos ter notícia na história. Nós podemos dizer que Jesus é para nós mais do que um salvador. Jesus é, na verdade, um educador de almas, de criaturas para Deus. Os evangelistas narram, e principalmente São Mateus, que era um discípulo próximo de Jesus, que conviveu ali com Jesus nas suas inúmeras caminhadas, ele narra que em um dado momento, mais precisamente no capítulo 6 do livro de São Mateus, ele narra um momento extraordinário, considerado um dos maiores momentos do ensino do Cristo, como se fosse a síntese e a seiva do seu ensino, que foi o Sermão da Montanha. E foi justamente no Sermão da Montanha que Jesus nos ensinou a oração, como orarmos. Quando ele, olhando para aquela multidão, os evangelistas dizem que havia para mais de 5.000 criaturas presentes naquele momento, pessoas de todos os matizes, de todas as origens possíveis, pessoas que pensavam no amor, pessoas que pensavam na fraternidade, mas pessoas que queriam encontrar uma brecha política para incriminar Jesus. Outros viam ali uma oportunidade de negócios, ou então de furto, mas lá estava a estrela maior, o ser celestial que Deus nos presenteou para nos ensinar, Jesus Cristo, externando a síntese do seu ensinamento, o Sermão da Montanha. E foi justamente no Sermão da Montanha que Jesus nos ensina a oração dominical, que foi o Pai Nosso. Todos nós sabemos que aprendemos essa oração não como um mantra, mas como um modelo para que nós possamos segui-lo. Se nós observarmos a oração do Cristo, esta prece
que Jesus fez no Sermão da Montanha, nós vamos perceber claramente a distinção e a classificação que Jesus faz nesta oração. Primeiro, Jesus nos ensina que numa prece, o primeiro ponto de partida vem justamente na louvação. Louvar a Deus quando ele se refere àquela grande multidão de pessoas, mais de 5.000 pessoas. Ele olha para a multidão e ensina como orar. Pai nosso que estás no céu. Se nós temos dúvidas que todos nós somos filhos de Deus, é só olharmos para esta expressão do Cristo. Pai nosso que estás no céu, ou seja, Pai de todos nós. Então Jesus começa a louvar a grandeza de Deus. Então louva Deus como nos ensina os Espíritos. Na principal obra, ou na primeira, da codificação espírita, o Livro dos Espíritos. Logo na questão número 1, Allan Kardec pergunta aos Espíritos, que é Deus? E os Espíritos respondem, a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Então Jesus olha para o céu e emana do seu coração um sentimento dizendo, Pai nosso que está no céu, louvando primeiramente a grandeza de Deus, a sabedoria com que Deus fez o universo, a grandeza como Deus tem mantido esse universo. Então Jesus começa a louvá-lo. E logo em seguida, Jesus passa para o pedido. Mas não um pedido no sentido material, mas um pedido no sentido mais simples da vida. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Veja, é a simplificação de que nós devemos pedir materialmente aquilo que nos é apenas necessário. Então Jesus faz o pedido e pede forças nesse momento para que nós possamos, principalmente, perdoar aqueles a quem nos tem ofendido. Então a súplica, o pedido, passa primeiramente pelos valores materiais, que é o básico para a nossa sobrevivência corporal, e depois para algo muito mais sublime, o perdão, a compreensão dos defeitos dos outros. E por último, Jesus passa a agradecer. Se nós tivéssemos a consciência da grandeza de Deus, de tudo que Deus nos deu, a nossa oração, as nossas preces se valeriam principalmente pelo agradecimento. Como nós recebemos coisas de Deus, o planeta que nós pisamos, o corpo que nós habitamos, a família que nos recebeu aqui na Terra, os cuidados que os nossos pais tiveram, o carinho dos amigos, da família, dos irmãos, enfim, nós só temos a agradecer. Então Jesus, naquele momento tão extraordinário, passa a nos ensinar de uma maneira muito clara como devemos orar. Primeiramente, louvar a Deus. Depois, pedir para Deus. E por último, agradecermos a Deus. E desta maneira, nós vamos concluir com o ensino do Cristo, que a prece, ela torna o homem melhor, ela nos torna melhor. Porque a partir do momento que nós entramos numa comunhão com Deus, através do nosso pensamento, nós começamos a nos tornar pessoas melhores. Porque nós louvamos a Deus, como disse Jesus, como nos ensinou Jesus. Depois nós pedimos. E por último, nós agradecemos. E nesse momento de agradecimento é que nós vamos fazendo uma reflexão em cima daquilo que nós somos e percebendo a necessidade que nós temos de nos melhorar. Então a prece é este suplemento, é este complemento para as nossas vidas. Se observarmos claramente do que nós precisamos. No ano de 1847 aproximadamente, havia, a partir dessa data, mais ou menos, havia um espírito que sempre se comunicava com
um grande escritor francês, Victor Hugo, e ele dava o nome de Sombra do Sepulcro. Essa comunicação, essas mensagens, elas estão bem explicadas no livro, na obra As Mesas Girantes, de Zeus Van Tuyl. Uma obra extraordinária para nós compreendermos a complexidade, como surgiu o Espiritismo moderno, já que o Espiritismo esteve e está na natureza. Então, este espírito que se dedicava, que se fazia reconhecer como a sombra do sepulcro, em um dado momento perguntaram para ele: sombra, o que achais da vida? O que seria a vida? O que seria a síntese da vida? E a sombra do sepulcro, este espírito que assim se denominava, nos deu uma comunicação que dizia mais ou menos assim: ide, ai, ide, ore. Como se fosse mais ou menos: estude, porque o estudo nos leva ao progresso. Alimente-se e ore. Então, a vida terrena, ela está circunscrita neste sentido, pelo menos no ponto material no qual nós nos encontramos, de nos alimentarmos, de estudarmos e de orarmos. A oração, a prece é para nós, o espírito imortal que somos, o alimento material, a mesma representatividade do alimento material para o nosso corpo biológico. Então, a prece, ela nos dá essa comunhão, esse momento de reflexão de nós para com o Criador. Nós podemos pedir, sem sombra de dúvida, perdão das nossas ofensas, perdão das nossas falhas, melhor dizendo, nas nossas orações. Porque a partir do momento que nós reconhecemos as nossas falhas, nós pedimos perdão, e se aquilo for sincero, for do nosso coração, nós mudaremos a nossa maneira de ser e de procedermos. Lembrando que Jesus nos disse: quando for de pedido qualquer coisa em oração, todas essas coisas vos serão concedidas, né? Tudo que nós pedirmos será dado. Porque, na verdade, quando fazemos as nossas preces e pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas, pelos nossos malefeitos, isso nos torna pessoas mais firmes e mais fortes para não reiterarmos ou não reincidirmos naquelas falhas pelas quais nós pedimos perdão. Então, as preces, elas não nos liberam. Se nós pensarmos: estou passando por uma provação muito forte na vida, seja ela de ordem psicológica, ou seja ela de ordem material. A prece, naturalmente, ela não vai nos livrarmos das nossas provas, mas certamente ela vai nos tornar mais fortes para superarmos as nossas provas. Quem poderia imaginar, sem a explicação do Mestre Jesus, e sem a extensão dessa explicação dada pelos Espíritos, quem de nós poderíamos compreender que às vezes um malefício, às vezes um problema profundo pelo qual nós passamos, muitas vezes é uma necessidade para a nossa evolução? Porque, segundo Jesus, todos nós receberemos segundo as nossas obras. Lógico, se nós cometermos qualquer ato de maneira, digamos assim, transgressora perante a lei de Deus, essa ação virá sobre nós naturalmente cedo ou tarde, porque de uma coisa nós não escapamos, que é da justiça divina. Mas a prece, ela nos torna mais fortes para superarmos esses momentos difíceis. Eu lembro de um momento em que Chico Xavier visitava uma amiga, visitava uma pessoa que passava por um momento, por uma provação muito, muito grande. Ela tinha apenas uma irmã, se chamava Maria. Então, aos sábados ou durante a semana, quando tinha um tempo, ele marcava, ia lá, levava um bolo, e todos tomavam um café com bolo, um chá com bolo. E ela sofria muito com uma doença que era uma doença degenerativa, não se locomovia, não falava e sentia pesadas dores. E lá, quando o Chico chegava, fazia
as suas orações e conversava, levava um pouco de paz, falava de Jesus. E quando ela não suportava com as dores, Chico Xavier a segurava pela mão e olhava nos olhos dela e dizia: minha filha, chame Jesus. Clame por Jesus. Olhe para mim e diga: Jesus. Basta você dizer essa palavra. E ela fazia um esforço, dizia Chico. E ela fazia um esforço extraordinário e apenas balbuciava: Jesus. Mal dava para entender que era Jesus. E então Chico e a família ficavam muito felizes porque ela chamava Jesus. E com o tempo, a doença foi se agravando até que ela desencarnou. Nós gostamos e utilizamos o termo desencarnar em vez de morte, porque compreendemos que ninguém morre. A morte é apenas a representação da extinção dos fluidos biológicos, porque nós, os espíritos que somos imortais, voltaremos para a vida espiritual mais vivos do que quando vivos nos encontrávamos. E o tempo, que é Senhor de tudo, passou. E o Chico passou por uma época muito difícil, como todas as pessoas que ousam fazer o bem. Ai da criatura humana que ouse fazer o bem no mundo de provas e expiações em que nós vivemos. Então Jesus, melhor dizendo Chico, estava sendo muito atacado pela imprensa na época, pelos jornais, pelas revistas. E aí então, um dia muito triste, ele estava parado, quando de repente entra uma mulher extraordinariamente bem vestida e bem apresentada. E olha para o Chico e disse: Chico, sou eu? E o Chico olha, que era um médium vidente, enxergava os espíritos. Olha para aquela mulher, ali parecia encarnada, e disse: olá. E ela disse: você não me reconhece, né? Disse: não, minha irmã, vá me desculpando, mas eu estou passando por uns problemas físicos, de doença tão forte, porque estou tomando uma medicação tão pesada, que a memória não anda lá essas coisas. Ele disse que era só uma maneira de, digamos assim, esconder a falta de lembrança daquela moça. E ela disse: você não lembra mesmo, né? E ele disse: não. Como ele disse, não me recordo. E ela disse: vou lhe dar uma pista. E ela pronunciou: Jesus. E o Chico disse: meu Deus, é você, fulana. Não sou digno da sua visita. Ela estava maravilhosamente refeita. E era uma outra pessoa. A doença é como se nunca tivesse existido. Se nós observarmos essa comunicação na sua mais extensa simplicidade, vamos entender que muitos males pelos quais nós passamos, muitas vezes são só fortalecimento que nós temos para voltarmos para a vida de uma forma mais refeita e plena. É o que Jesus nos explica. Muitas vezes nós pedimos para Deus algo que não está ao nosso alcance, numa prece. E às vezes nos frustramos porque aquilo não é concedido para nós. E Jesus nos explica: o que adianta para nós entrarmos no reino de Deus com os dois olhos? Perdão, no reino do céu, do inferno com os dois olhos, enquanto nós poderíamos entrar no paraíso apenas com um olho. Então Jesus nos explica que muitas vezes esses problemas de ordem profunda, sejam eles materiais ou espirituais, naturalmente são só problemas meramente passageiros. E a prece é este mecanismo que nos fortalece para que nós possamos atuarmos nesta vida e em outra vida de maneira mais aproximada de Deus. Porque, como dissemos, a morte não existe. O que existe para nós é apenas a extinção das forças biológicas que estão compostas no nosso organismo. Muitas pessoas perguntam: ora, é dito por algumas correntes religiosas que nós não devemos orar pelos que já foram. Mas é justamente o contrário. Jesus nos ensina: orai pelos que vos perseguem, ou pelos que vos caluniam. Ou muito mais, Jesus dizia: amai-vos uns aos outros. E não há amor
mais próximo de Deus do que uma prece que se faz para um ser que desencarnou. Todas as vezes que nós ouvirmos falar de alguém que no momento insano da vida cometeu o suicídio, não possamos esquecer de fechar os nossos olhos ou de abrirmos o nosso coração e fazermos uma prece em benefício daqueles que sofrem, principalmente dos suicidas, principalmente das criaturas que desencarnam em momentos, em acidentes tão, digamos assim, tão fatais e rápidos. Porque a prece, para o desencarnado, ela serve como uma lembrança. É como se emanasse, quando ela é dita do coração naturalmente, é como se ela emanasse nele, como se jogasse nele um bálsamo confortante e há um refrigério para a alma, porque a alma se sente feliz pela lembrança e muitas vezes se sente melhorada. Quantos espíritos sofredores não nos dizem suas comunicações a respeito do benefício que essas preces fizeram? Então, a prece para as criaturas desencarnadas é aquilo de mais extraordinário que nós podemos criar em benefício dos outros. Porque a oração, a prece em si, como dissemos, ela cria um campo de paz em torno das criaturas que assim o fazem. Nós podemos citar para a nossa compreensão um exemplo do Chico Xavier, que era um médium vidente. Nós poderíamos passar a noite inteira citando exemplos. Na obra Lindos Casos de Chico Xavier, que é uma obra ditada pelo espírita, não é pelo espírito, mas pelo espírita Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier. Chico Xavier conta, em um determinado momento, ele visitava uma família que pediu que ele fizesse essa visita. E era uma família muito desajustada, em que eles não tinham o costume da prece. Era uma família que as pessoas não ligavam para essas coisas, segundo eles. Porque diziam essas coisas pertencem aos velhos. As mulheres que naquela época eram consideradas como pessoas de espíritos fracos. Então a reza, segundo essa família, servia para essas pessoas. Então Chico, quando entra, percebe que na mesa havia lindos cachos, que nós chamamos aqui no Piauí de pencas de banana maçã, que é um tipo de banana extraordinariamente saborosa e que era a preferida do médium. E o Chico olha para aquelas bananas, deu vontade e pensou, certamente irão me oferecer uma. Mas se interteram na conversa e de repente ele esqueceu. Em um dado momento, ele vê que uns espíritos zombeteiros adentram a casa, observam a mesa com as bananas e comem as bananas. Nós podemos nos perguntar, mas como espírito comer as bananas? Mas esse comer significa utilizar-se dos fluidos ou das substâncias orgânicas, nutritivas dessas bananas. Então as bananas, pela visão material, ficaram intactas. Mas em um outro momento, Chico pergunta para Emmanuel o que aconteceu e Emmanuel disse, os espíritos zombeteiros, por falta de vigilância e de oração daquela casa, entraram e comeram algumas bananas. E aquelas pessoas que porventura venham a comer as bananas nas quais eles impregnaram os fluidos deletérios, irão sentir problemas intestinais. Porque aquela casa era uma casa onde não se praticava o costume da prece e da oração. Felizes são aqueles que em um dado momento de dificuldade estão dispostos e lembram de fazer uma prece. E neste momento em que nós falamos de prece, muitas vezes, para as pessoas que estão entrando pela primeira vez no mundo cristão, ou que estão mais interessadas em saber qual a visão do Cristo a respeito da prece, nós nos perguntamos, e aí? Como devo fazer a minha prece? Na hora que eu for fazer a prece, eu tenho que estar de joelhos? Eu tenho que estar com as mãos postas, ou postas, seja lá de que maneira estejamos, postas assim, seja lá como. Qual a maneira mais adequada para eu fazer a prece? Se recorrermos a Jesus, vamos entender Jesus tendo um diálogo extraordinário com a mulher samaritana.
Não é à toa que esta passagem de Jesus com a mulher samaritana, e não é à toa que Jesus coloca na parábola o bom samaritano, porque os samaritanos eram tidos na época como dissidentes, eram pessoas de má vida, não eram aceitos, não podiam ir ao templo de Jerusalém como os judeus para se sentirem mais perto de Deus. Então Jesus explica à mulher samaritana naquele momento, quando ele a pede água, porque estava à beira de um poço. E depois de um dado momento ele diz: se eu lhe der água, da minha água, você nunca mais sentirá sede. E ela então observa pelas vestimentas que ele não era um homem samaritano. E ela diz: ora, pois, como tu, um homem judeu, pode falar comigo que eu sou samaritana? E Jesus retira e nos deixa um ensinamento que não é a religião que nos salva. E nos diz a mulher samaritana: Deus ouve aqueles que o ouvem em espírito e em verdade. Dizendo para todos nós que no momento da prece não interessa a maneira como nós estejamos, em pés ou sentados, dentro de um ônibus, dentro do carro. O importante é esta concentração e esta elevação de pensamentos até Deus. Para Deus, pouco importa a forma. Se nós nos sentimos mais fortalecidos em colocarmos as mãos postas e fecharmos os olhos, que postemos as mãos e que fechemos os olhos, que apertemos as pálpebras umas às outras. Se nós nos sentimos mais confortáveis para a prece e ficarmos de joelhos, assim fiquemos. Mas para Deus, o que vai importar não é a posição a qual nós vamos fazer, mas o sentimento que nós iremos envolver nesta prece. Porque para Deus pouco importa a forma, o que importa é exatamente o sentimento. A prece, como dissemos, é este sentimento, é este benefício, é esta aquisição que nós temos ao nosso alcance, que pode ser proferido independentemente do nosso credo religioso, em benefício nosso e em benefício do próximo. É um momento de elevação de sentimento da criatura para com o Criador. Que possamos, nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo, em que o mundo se encontra numa situação atribulada por conta de uma pandemia biológica, que nós possamos fazer a nossa prece, principalmente quando estivermos no meio de uma confusão, sempre mantermos a nossa paz interior, para que nós possamos emanar bons fluidos para o exterior. E com esse comportamento nós possamos envolver um maior número de pessoas. Que as nossas preces sejam uma das nossas principais atitudes da vida. Conhecermos através do estudo, nos alimentarmos através da alimentação material e orarmos para mantermos o espírito e para mantermos o pensamento conectado com Deus. Porque a vida material é uma vida passageira. Nós não ultrapassaremos os 150 anos, ainda não houve registro de 150 anos de vida. Nós só viveremos no máximo 100 anos do ponto de vista biológico. E aí, quando essa força extinguir, nós voltaremos para o mundo dos espíritos. E no mundo dos espíritos, nós seremos mais fortalecidos se tivermos mantido o costume aqui no mundo dos encarnados de fazermos a nossa prece, de fazermos o nosso agradecimento a Deus, de fazermos os nossos pedidos e principalmente de louvarmos a grandeza infinita do nosso Pai Celestial. Que Deus nos ilumine, que Jesus seja a nossa companhia e que os bons espíritos estejam sempre ao nosso lado, para que possamos manter a paz, para que possamos externar a paz e para que possamos envolver a todos os nossos semelhantes na nossa paz, na paz de Jesus e na paz de Deus. Muito obrigado a todos e a todas e muita paz. E com esta explanação, Senhor,
nós te pedimos aqui as bênçãos necessárias para que possamos sair fortalecidos nestes momentos difíceis em que passa o planeta Terra. Te agradecemos pelo pão de todo dia, pelos bens materiais necessários à nossa sobrevivência, a família que nos deu, os amigos que nos emprestastes, o corpo biológico que nos concedeste. E te agradecemos, Senhor, por tudo e te pedimos que nos permita a convivência com os bons espíritos, que nos permita a força para superarmos as nossas limitações e que nos permita, Senhor, termos a grandeza de amarmos, compreendermos e sermos benevolentes com todos e com tudo. Com esta súplica, Senhor, te pedimos humildemente a permissão por dar por encerrada a explanação do Evangelho de Jesus nesta tarde e noite de hoje. Que assim seja. Muito obrigado a todos e a todas e desejamos muita paz.